Será que jejum é uma ordenança? O que é, na verdade, jejum? Será que se eu ficar sem rede social eu tô fazendo jejum? De quantos dias será que eu preciso fazer um jejum? E se eu quiser fazer um jejum prolongado? Como que eu faço um jejum prolongado? Se você já fez estas perguntas para si mesmo e ainda outras, eu te indico este livro, A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. Se você quer saber ainda mais sobre o assunto, fique até o final desse vídeo e eu te conto tudo. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Ju Emerim e é um prazer ter você aqui comigo. A Cultura do Jejum é um livro de 265 páginas e, como seu próprio nome diz, ele tem como foco falar sobre o jejum. Ele foi escrito por Luciano Subirá, um mestre na palavra, para mim uma referência da nossa nação nos tempos de hoje. E ele é autor de vários livros, inclusive o best-seller Até que Nada Mais Importe. O livro tem 12 capítulos e, além de explicar sobre o assunto do jejum, ele também estimula nós a entrarmos nessa prática, ou como ele mesmo diz, na cultura do jejum. Sem dar grandes spoilers por aqui, o livro ele vai explicar sobre se jejum é uma ordenança ou não. Ele vai dar um olhar para o passado em relação no Velho Testamento, se práticas também em relação à história do jejum. Ele também vai dar um olhar no futuro sobre o jejum, sobre os tempos que é onde vir. Ele vai falar sobre o jejum, vai explicar o jejum de fato que ele é. Tipo, por exemplo, como eu falei no início do vídeo, se ficar sem redes sociais, televisão ou outras coisas, isso pode ser considerado como uma prática de jejum ou não. Ele tem um capítulo inteiro falando qual é o propósito do jejum. Ele também vai falar sobre as formas de jejuarmos, os tipos de jejum que tem, e também ele vai dizer as durações de jejum. Agora, dando a minha opinião pessoal sobre o que eu li, então, deste livro aqui, né? Muitas coisas que ele fala aqui, eu, Juliana, já tinha um certo conhecimento, né? Por ler a Bíblia, por estudar. Mas ele fala duas coisas aqui que eu posso pegar que mais me chamou a atenção no livro e isso eu quero compartilhar com vocês. Primeiro ponto é que ele não escreve o conteúdo do livro num ponto de vista somente bíblico. E isso eu achei muito positivo. Então tem um doutor, Dr. Aldrin Marshall, acho que se pronuncia assim, que ele vai dar ele tem um capítulo inteiro, e no apêndice, ele tem um capítulo que ele vai falar sobre o aspecto médico-científico. Então esse doutor é um doutor que acompanhou o Subirá, ele já fez 3 jejuns prolongados até a época que ele estava escrevendo esse livro aqui, né? Ele já tinha feito 3 jejuns prolongados de 40 dias, e o doutor acompanha o Subirá, e ele dá toda um apêndice ali para nós, falando o que o jejum de fato, olhando pelo ponto da ciência, o que o jejum de fato faz no nosso corpo. E ele responde algumas perguntas que para mim foi muito legal, tipo, se estou com dor de cabeça, medicação que eu posso tomar, tenho pressão baixa e históricos de desmaio, posso fazer jejum? Sou gestante ou amamento, posso fazer jejum? Então ali ele vai dar toda uma estratégia, as pessoas que podem, que não podem fazer jejum, algumas pessoas como é que tem que fazer isso. Então isso eu achei muito positivo. E isso serve não só para nós, mas muitas vezes a gente vai aconselhar uma pessoa, falar para ela jejuar e ela vai nos dar uma resposta dessas, como eu falei, né? Eu tenho pressão baixa, histórico de desmaio. A gente pode ter ali uma base científica para a gente poder falar para essa pessoa, né? Eu tomo um remédio sempre após a refeição. Como é que eu vou fazer se eu estou de jejum? Então tudo isso o médico ali, ele vai dar um parâmetro para nós, né? Não é também colocar tudo dentro de uma caixa, mas ele vai responder muitas coisas e nos instruir a muitas coisas dentro de um ponto de vista médico. Muito legal, achei essa parte. O segundo ponto, eu já tinha lido outros livros que falavam sobre vida jejuada, mas eles não tinham grandes explicações porque o foco do livro não era esse. E neste livro o Subirá, então, ele dá alguns exemplos de pessoas e de livros que falam sobre isso. E o que é
estilo de vida jejuada, por assim dizer, né? Na verdade, é não comermos tudo aquilo que queremos. Basicamente é isso. Então, não tem, assim, uma fórmula certa. O que eu vou colocar pra mim não quer dizer que é o mesmo pra você. Talvez eu tenha muito desejo de comer um tipo de alimento e dentro disso eu vejo que eu preciso diminuir. E outras pessoas vão talvez abdicar, né? Mas a vida jejuada é nós não fazermos apenas um dia ou 2 dias sem ingerirmos alimentos, mas é ter uma vida em abstenção ou total ou parcial de alguns alimentos. É deixar de comer aquele pouco a mais. Aquela pessoa que é viciada em doces, talvez diminuir ou tirar isso da sua vida. E isso é um assunto que tem cada vez mais chamado a minha atenção, essa prática, por assim dizer. Apesar de não ter uma escrita ali na Bíblia que a gente vai falar, tem pessoas que vivem isso hoje e ele comenta sobre isso. E além disso, bem no final do livro também tem algo que eu achei também muito bacana, que ele vai dar aqui umas sugestões, se vocês conseguem ver aqui o quadrado, ele vai dar algumas sugestões para quem quer fazer jejum mais prolongado. A gente tem que se abster de alguns alimentos antes para a gente fazer uma desintoxicação do corpo. Tem o desejo de fazer um jejum mais prolongado ali, ou até mesmo para quem já faz jejuns de períodos curtos, de 1 ou 2 dias na semana, mas sente muita dor de cabeça, passa meio mal. Ali ele vai dar algumas estratégias de como desintoxicar. E ali ele vai falar o que comer, como comer ali certinho para fazer essa desintoxicação, tanto antes do jejum prolongado como depois, porque depois que a gente fica um período grande em jejum, o nosso corpo ele tá sem comida, o nosso intestino, o nosso estômago, então a gente não pode chegar metendo o pé na jaca e comendo de qualquer forma. A gente tem que voltar a comer de uma maneira correta. E ele explica isso também no livro. Isso então que eu tinha para contar para vocês sobre esse livro. Super indico a leitura para aqueles que já têm um entendimento sobre acerca do jejum. Digo para você, leia igual, porque o conteúdo aqui é muito bem explicado. Subirá, se você conhece os livros do Subirá, é um mestre da palavra. E se você não tem entendimento acerca do assunto e gostaria de ter mais, é essencial a leitura deste livro aqui. Tá? Até logo, até o próximo vídeo. E me conta se você gosta desses conteúdos, se você é um leitor. Conta aqui embaixo o que você tem lido, quais são os autores que você gosta, os livros que você gosta. E se você gostaria que eu fizesse algum vídeo sobre algum outro livro. Eu tenho uma pequena biblioteca particular em casa, talvez o título que você der eu posso ter na minha biblioteca e eu faço a leitura se ainda não fiz e faço um vídeo para você. Certo? Até logo, tchau, tchau.